Fala pessoal, beleza? Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do Exotalks. Nós estamos partindo para o 13º episódio do Exotalks, uma saga incrível, aonde estamos entrevistando pessoas que fazem na prática, geram resultados de verdade e não apenas esses vendedores de curso que às vezes nem fizeram de verdade, né? E estão ensinando a gente a fazer coisas que não foram testadas. Aqui a gente conversa sobre coisas que foram testadas, validadas e colocadas em prática, gerando resultados verdadeiros. Hoje nós vamos falar com o João Pedro Inocêncio, ele que começou uma trajetória muito cedo dentro do Grupo Exo, fez uma jornada como corretor de imóveis incrível e foi promovido para gestor de equipe, né? E já está sendo preparado para ser um dos novos sócios do Grupo Exo em breve. Também teremos a participação do Vitor Manuel, ele que já é um sócio do Grupo Exo e está à frente hoje da Exo Solution, uma das unidades de negócio do Grupo Exo. Então vamos falar sobre corretagem de imóveis, né, no nível operacional, vamos falar sobre gestão tática, bem como também uma visão estratégica de negócios. Vamos lá? Então, para começar com o pé direito, quero pedir para o Vitor Manuel se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, da onde você veio, aonde você está e para onde você vai, para a gente começar introduzindo aí. E aí, Pedrão? Olá, pessoal, tudo bem? Então, venho passar para vocês aqui, né? Sou um dos sócios do Grupo Exo. Maravilhado, né, por estar junto aí com você, né, Pedro, nessa trajetória. E já vou caminhando agora para 7 anos de mercado, né? Já tenho uma vivência muito boa, né, na questão do mercado. Venho aí da área da engenharia. Né? E me deparei com o mercado de vendas, né? E me apaixonei também por tudo isso. E tenho só a agradecer sempre você aí por essa total trajetória, né? Legal. E é bom falar que 7 anos de Exo, né? Você nunca teve experiência em outra empresa. Isso. Foi 100% formado dentro da nossa empresa. Então, que legal. Muito bom isso, né? Sim, muito. E também, nesse meio tempo, a gente observando as outras imobiliárias, via que a gente sempre foi com vários passos à frente, né? Exatamente. Dos demais. E tinha certeza que estava no lugar certo, né? Com certeza. Coisa boa. E temos muito ainda o que fazer. Vamos falar até um pouquinho sobre essa visão estratégica também do grupo, né? O pessoal ficar um pouco mais atento. E o João Pedro Inocêncio, né? É um pupilo, um jovem rapaz e que começou com a gente muito cedo, né, João Pedro? Sim. E hoje está aqui conosco no Grupo Exo, assumindo uma gestão, uma equipe, né? Mandando ver. E fala pra gente um pouquinho da sua história, de onde você veio, aonde você está, para onde você vai. Então vamos lá. Boa noite a todos, primeiramente. Prazer, meu nome é João Pedro, como já apresentado aí. Atuo no mercado imobiliário aí quase há 3 anos, já, né? Em agosto agora eu completo 3 anos. Comecei essa trajetória e eu não tinha nem 18 anos de idade. Direito, né? Não pode nem... Já tinha terminado o ensino médio já, né? Já tinha terminado. Não pode nem falar que um CRES tá aí, né? Porque até é perigoso. Mas eu comecei a trajetória aí com o Vitor, né? Então, assim, até mesmo antes de entrar na imobiliária, a gente já fazia algumas ações ali, fui vendo como que era, timidez pra caramba. No começo, pra mim, foi muito difícil isso, né? E estamos aí hoje, subindo aí pra gestão esse ano. E muito interessante, porque a Exo, né, a gente trabalha em cima de meritocracia. Exatamente. Então, através de resultados aí, a gente consegue evoluir. Né? Que Isso legal. é muito interessante. Muito bom. E, João Pedro, você ainda é uma pessoa tímida, mas você vem conseguindo superar isso, né? E tem muita gente que começa no mercado imobiliário ou às vezes nem vem para o mercado imobiliário por a timidez. Sim. Como é que você fez para superar essa timidez? Porque hoje você lida com os clientes com mais facilidade, aborda os clientes, né? Cria relacionamento com os clientes com muita facilidade. Como que você superou essa timidez? Então, Pedro, acho que a fome de vencer ajuda um pouco. Então, quando você tem um trauma assim, muito grande, às vezes de timidez, quando eu entrei era realmente muito mais tímido. Então, assim, hoje eu nem tenho tanto isso, né? Eu sou uma pessoa que eu posso falar, assim, introvertida, né? Introvertido não é a mesma coisa de tímido, né? Tenho energia um pouco mais baixa. Mas em questão de timidez, para mim, hoje é bem tranquilo. Mas isso aí, a pessoa tem que ter um gás ali no início, né? Então, o que me motivou no começo ali foi a fome de vencer mesmo, vontade de vencer na vida.
Então, é tomando tapa na cara e tudo se aprende na prática, né? Nem toda pessoa que entra aí no mercado, ela não começa ali experiente, sabendo de tudo. Então, no começo eu entrei, eu gaguejava muito com o cliente, não sabia. Então, é tudo na prática mesmo, nesse processo aí. Que legal. Bom, vamos entrar em vários temas delicados aqui, mas o papo vai fluindo, a gente vai conversando, né? Você falou a diferença aí do tímido para o introvertido. Né? Explica um pouquinho pra gente, porque às vezes tem muita gente tímida ou introvertida que está no mercado imobiliário e pode se inspirar em você, bem como também pessoas que às vezes não é do mercado imobiliário ainda, mas não vem porque se considera pessoa tímida e introvertida. E você é uma pessoa que era tímida, agora se considera introvertida e teve resultado de milhões, né? Depois a gente vai entrar nesse tema, sobre o resultado que você construiu no ano passado. Ou seja, dá para ter muito sucesso no mercado imobiliário sendo tímido e ou introvertido, né? Mas explica pra gente a diferença aí do tímido pro introvertido. Então, na verdade, você comentou aí que eu me tornei uma pessoa introvertida. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa mais introvertida. Isso não é algo que atrapalha. Agora, a timidez, sim. É algo que, sim, pode atrapalhar uma pessoa. Então, ela precisa desenvolver isso, né? A timidez entra muito também na confiança, de você sentar na mesa com o cliente, né? Às vezes, você está muito tímido ali e você não consegue transmitir a confiança para o cliente necessária para ele confiar no seu trabalho, sentir confiança para fechar uma venda contigo, né? Então, você é tímido, você trava muito, então você não consegue apresentar tudo que tem que ser apresentado. Agora, a pessoa ser introvertida, não. Então, a introversão, ela entra muito no que ela tem a energia baixa. Ela poupa energia, mas nos momentos que ela fala as coisas certas e mais impactantes. Ela pensa para falar, digamos assim. Sim, exatamente. Pensa legal. para falar. Do que a pessoa extrovertida, que é Mais solta, né? Mais solta. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, introversão não é algo negativo. Né? Agora, a timidez, sim. Entendi. É algo que tem que ser trabalhado e melhorar para, se quiser, ter uma alta performance. Né? Digamos, o introvertido ele é mais calculista, ele analisa mais, ele pensa mais e acaba sendo mais assertivo nas vendas também, né? Exatamente. E a gente escutou muito relatos do João Pedro na imobiliária, né? Ah, o João Pedro é metido, o João Pedro é arrogante, é prepotente e tal. E não, na verdade, quando a gente conhece o João Pedro de verdade, a gente percebe que é uma pessoa humilde, né? Uma pessoa humana, uma pessoa tranquila, legal, né? Solista. Então, às vezes, as pessoas criam esse preconceito, digamos assim, de você por não te conhecer e julga pela aparência, pela imagem, né? Mas, então, a introversão acaba gerando... E muito por conta disso também, da introversão, de poupar energia com outras pessoas. Então, as pessoas, às vezes, me veem na imobiliária mais calado, ali na minha. Então, a pessoa, às vezes, que não conhece, né, vê e pensa que realmente, às vezes, é uma pessoa metida, que não quer conversar com ninguém, né? Entendi. Então, Sim. Que legal. E da timidez, você fala que venceu a timidez pela fome de vencer, né? Assim, um slogan bem legal, né? Fome de vencer. Então, a próxima palestra vai ser a fome de vencer. E, inclusive, o Renascença Broker está chegando aí, né? Oitava edição, dia 13 e 14 de abril. Vai ser uma edição épica, incrível. Então, já se preparem, né, para o que está por vir. E como que você... qual foi o processo de você vencer a timidez? Você teve a vontade, a fome de vencer. Beleza, isso foi o start, né? O impulso. Mas você leu algum livro? Você viu algum vídeo? Como é que foi esse processo de vencer a timidez? Então, ô Pedro, isso aí é realmente algo que a pessoa tem que trabalhar, né? E para trabalhar isso, realmente, eu no meu caso, né? Livro ajudou bastante. Né? Leu alguns livros, né? Alguns livros. Então, palestras de pessoas muito grandes, né? Que já trabalhavam com vendas. Então, no meu começo eu estudei muito. Então, em questão de gatilhos, persuasão, como se portar com uma pessoa, tonalidade de voz. Então, assim, tudo isso aí influencia. E o que mais ajudou mesmo foi colocar na prática, porque não adianta nada. Testando, né? Você estudar teoria e não aplicar na prática. Então, é apanhando mesmo, vivenciando o mercado, que você vai aprendendo. E outro ponto também é a escola Exo. Porque eu já entrei com pessoas extraordinárias, que já tinham muito tempo de mercado. O caso do Vitor aí, foi um cara que me ajudou demais no começo, né, meu cunhado. Então, assim, ele já é uma pessoa mais extrovertida, já é um pouco ao contrário de mim.
Então, isso aí ajudou bastante também. Né? E, bacana. e é interessante o João Pedro falar assim também, porque eu também era uma pessoa muito tímida, né? É mesmo. E fui vivenciando... Não parece, né? Não aparenta. Mas ninguém sabe o não que aparenta, a pessoa igual sente, né? hoje... Questão assim de comunicação de frente a frente, até que eu sou tranquilo, mas quando vai envolvendo algo como as vendas, né? Eu apanhei demais no meu início. Demais mesmo, porque muita vergonha, muito medo, muito receio de conversar com o cliente. Então tinha, pra você ter ideia, tinha dia de atendimento que eu torcia pro cliente não ir. Olha só. Incrível isso. Torcia pro cliente não ir de receio, o coração disparava. Cara, eu falava, nossa, que medo. Como que eu vou atender esse cliente? E não é porque eu não sabia, porque eu sabia do empreendimento. Eu conhecia, só que eu tinha esse receio. Então, eu fui quebrando isso aí e é nada mais, nada menos do que pessoas boas ao nosso lado, né? Exatamente. Igual as pessoas da área de venda ensinam demais a gente. Eu já vivenciei através de Fabiana Lima, Márcia, muito sobre isso. Né? O João Pedro já veio de mim, então é praticamente uma escola, né? A Exo é uma escola que a gente vai aprendendo uns com os outros. Exato, a ambiência Como da ser melhor, Exo, né? Ou seja, pessoas muito boas que estão gerando resultado e acaba você se inspirando nelas, né? Com certeza. Porque o conhecimento ele passa por osmose. Querendo ou não, quando você está de pessoas, ao lado de pessoas muito boas, você também né, acaba aprendendo com mais facilidade. Até tem um clichê, mas verdade, se você é a pessoa que se assemelha a 5 pessoas próximas de você, né? Então você é as 5 pessoas mais próximas que você é. Digamos assim, você está andando com 5 pessoas muito boas, pessoas que estão ali convivendo com você acaba sendo bom. Então, esse ambiente Exo ajudou muito por conta disso, né? Isso, com certeza. Que legal. E qual foi um livro assim que você leu, que impactou muito, que você recomendaria para as pessoas que estão assistindo, que estão tímidas ou introvertidas, que querem superar esse... Então, o que eu vou falar é o último que eu li e tô lendo novamente. É um livro que eu recomendo muito, a gente até estava comentando isso aí um tempo atrás aí, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Dale Carnegie. Um livro extraordinário. Show. Então, é um livro que serve para qualquer pessoa, em qualquer área que trabalha, no ramo de vendas. Então, ensina realmente como lidar com pessoas, né? Que é o mais importante. Tudo na vida você tem que lidar com pessoas. Exatamente. Então, é um livro extraordinário mesmo. Os livros deles, né, em geral, a coleção deles, né? Igual tem Como Falar em Público também deles. Cara, muito bacana. Pra quem, como evitar preocupações, estresse. Como evitar preocupações. Igual Como Falar em Público é bacana para aquela pessoa que tem medo de ter acesso ao público, né? Que eu também tinha demais, gigantescamente. Então, Como Falar em Público muda muito a visão da gente, como formar uma apresentação, né? E muitas vezes mostra pra gente que realmente é porque a gente não tá preparado para aquele momento. Sim. Por isso que a gente fica com receio. Porque quando a gente fala algo que a gente tem dentro da gente, por exemplo, sobre a vida pessoal, né? É fácil. Agora, quando você pega temas diversos, aí o trem já começa a complicar, né? ficar mais difícil, né? E tem um dos princípios da Dale Carnegie, é como falar sobre improviso, né? Então, se você é pegado de desprevenido, você tem que aprender a falar no improviso. Eu sou apaixonado na Dale Carnegie, eu fiz todos os cursos dele, né, da franquia aqui de Anápolis. Inclusive, recomendo demais. Hoje aqui em Anápolis, quem representa a Dale Carnegie é o Thiago Naum, né? É ele que representa a Dale Carnegie. Da franquia de Goiás, é a Vanesca, né, o Abneir. São pessoas incríveis, maravilhosas. E eu fiz lá o DCC, fiz o HIP, LTM, que são alguns cursos dentro da Dale Carnegie. E todos eles te recomendam, sugerem, né, você ler os livros. Então eu li também umas 2, 3 vezes, porque todo curso que ia fazer tinha que reler os livros. E o curso é todo baseado no conteúdo dos livros, então não foge nada daquilo. É uma experiência incrível mesmo, né? E principalmente interessar verdadeiramente pelas outras pessoas, né? Então um bate-papo que nós estamos tendo aqui. Pô, nós temos que interessar verdadeiramente pelo Vitor, pelo João Pedro e vocês por mim para que o negócio flua. Então, se a gente repetir isso no nosso dia a dia, acaba que a gente consegue interagir muito bem. Né? Muito interessante. Mas, vamos lá. Você começou muito cedo, João Pedro. Com quantos anos você começou lá na Exo, você falou? Na Exo com 18, né? Eu lembro até que foi em agosto. Né? Eu completei 18 anos, dia 14 de agosto. Uma semana depois eu já estava dentro da Exo lá. Entendi. Que bom. E o ano passado você vendeu muito, né? Graças a Deus. Qual foi o resultado do ano passado que você fez? Foi em torno de 8 milhões, mais ou 8 menos. milhões. Né? Quase 8 milhões. Então dá uma média aí de 700 mil por mês, digamos assim, 600, 700 mil, né? Por mês. Muito bom. Um número expressivo. Você como corretor também, na época, você vendia muito, né, Vitor? Vendi muito também. Você lembra o seu recorde no ano? Em vendas? Pedro, eu não... Ano retrasado, né?
Ano retrasado eu fiz 7 milhões. 7 milhões em vendas. 7 milhões. Você como corretor mesmo, na corretagem. Agora na época mais antiga eu não lembro não. Lembra não? Eu lembro que, tanto que quando eu comecei o comissionamento totalmente diferente, né? Mas a gente vendia muito, né? Muito. Vendia muito mesmo. Muito. Eu Só lembro. que eu não lembro. Eu não me recordo. Eu tenho que puxar os históricos. Puxar o histórico, né? E você fez 8 milhões. Como que você fez para vender tanto? Qual que foi o caminho? Qual que foi o segredo? Então, tudo começa... a gente tem que pegar do ponto que eu saí de uma baixa performance, pode-se dizer assim, de colocar aí 1, 2 vendas por mês, né? E de um ano que foi o estouro, né? Saiu do ponto A para ir para o ponto B. E o que eu posso dizer, né? Foi até um tema da minha palestra lá no Renaissance Brokers, né? Que eu até citei 3 fatores fundamentais, né? Para a pessoa estar certa em vendas. Que o primeiro delas é a ambição, né? Que ambição, a pessoa tem que tomar muito cuidado para não confundir com ganância, né? Ambição é totalmente diferente de ganância. É a vontade de vencer, é o que eu estava falando da fome de vencer agora há pouco. É a pessoa querer sair do ponto A para ir para o ponto B. Ela é até grata pela vida que ela tem, né? Ela agradece pela vida que ela tem, mas ela quer algo melhor para a vida dela. Sim. Então isso é Sempre muito melhorar, importante. Né? Isso é muito importante. É um fator que ajuda muito, porque entra muito no sonho grande, né? A gente fala tanto de sonho grande. Então, se a pessoa não tem um sonho grande, um sonho de conquistar coisas grandes, por que ela vai trabalhar para ter uma alta performance, se ela não tem um motivador? Sim. Entende? Então, é muito importante. O outro fator que eu comentei lá foi a técnica. Não tem como vender sem técnica, que foi nos pontos que a gente estava falando aqui, que no começo, para mim, era muito difícil em relação à timidez, introversão, né? Um pouco. Então, a técnica. Então, técnica entra muita coisa, né? O processo de vendas, né? O corretor entender sobre um funil, entender sobre um CRM, como organizar, né? A planilha dos seus clientes todo dia, entender sobre conversão, entender sobre gatilhos mentais. Então, a gente poderia falar várias coisas aqui sobre técnica, né? Hoje o Vitor fez um treinamento agora há pouco, né? Sobre atendimento ao cliente. Então, são vários fatores. Então, precisa ter técnica. A ambição, a fonte de vencer, técnica e o último fator que eu considero mais importante, eu vejo muitas pessoas que falam isso, que é a gestão das emoções. A pessoa saber lidar com as frustrações. Porque a todo momento, a pessoa que trabalha com vendas, ela vai estar sujeito a levar muito não. Exatamente. Na verdade, em vendas, as coisas mais vão dar erradas do que certo. Né? A gente pega estatística de venda de um corretor, né? No processo de vendas, o corretor precisa de quê? 100 clientes, o que a gente explica, né? O corretor, quando ele está entrando no mercado, precisa de 100 clientes para fazer uma venda. Então, ou seja, ele tem que tomar 99 nãos para levar um sim. Exato. Então, nesses 99 nãos, é onde muita gente sai do mercado, porque ela não sabe lidar com as emoções dela. Sim. Ela não entende que existe uma estatística de conversão. Então, a pessoa entra no mercado, ela captou lá 20, 30 clientes e ela só está recebendo não e ela começa a pensar na cabeça dela que aquilo já não é para ela. Então, entra muito nisso aí também, né? A pessoa precisa ter gestão das emoções. Isso para qualquer área, né? Um médico. Como que um médico vai ser um médico se ele não souber lidar com sangue? Exato. Não tem como. Não tem como. Aí, é a mesma questão das vendas. Como que a pessoa vai ser um vendedor sem saber lidar com o não? É difícil, Então, não tem que estar como, sujeito né? a isso. Então, colocando esses 3 fatores na minha cabeça foi o que realmente deu um start para mim, a saber lidar com essas frustrações. A técnica, né? Então, com o passar do tempo, você vai treinando, tendo técnica, você vai melhorando sua conversão. Naturalmente, Naturalmente. Né? Você é bom naquilo que você faz repetidamente. Sim, exatamente. Então, o corretor, ele entra iniciante hoje, a estatística dele que a gente passa na mesa, ele precisa de 100 clientes para fazer uma venda. Mas um corretor que já está habituado de mercado, que é um corretor de alta performance, ele não tem essa estatística. Para ele é muito mais baixo isso. Sim. E fica muito mais fácil para ele no mês, porque ele capta o mesmo tanto de cliente que às vezes um outro corretor capta, mas ele tem uma conversão melhor e faz mais vendas. Muito bom. E, Vitor, você, assim, na posição estratégica, né, como sócio, você consegue ter estatística de muitos profissionais, né, de muitas equipes. E como é que está essa estatística hoje na sua unidade de negócio? Quantos clientes para venda? Como é que está funcionando isso aí? Explica para gente. Olha, Pedro, a conversão nós temos três tipos de corretores, né? Que é o corretor de alta performance, que a conversão dele vai ali em média de 35 a 45, né? Sim. Leads para venda? Leads para venda, né?
Aí a gente vai subindo. Aquele corretor que é mais, vamos dizer, mais preguiçoso, né? Que faz o serviço mais lento, ele já sobe para 100. E tem aqueles caras que querem trabalhar, levar do jeito dele, né? Então aí já vai 200, 300 leads para uma venda. Uhum. Impressionante. Então, acontece muito no mercado. Acontece muito. Mesmo? No nosso dia a dia, assim, a gente vai se deparando. Com um processo, né? Uhum. E muitas vezes, muitos corretores hoje em dia, eles estão acostumados muito a ficar esperando tudo cair no colo, né? Porque agora, essa era digital, só coloca um dinheirinho ali, o lead cai, o cara fica ali esperando pelo lead cair. Entendeu? Diferentemente do que a gente fazia antes, né? E como hoje o mercado está totalmente diferente, que é essa era digital aí, os corretores posso dizer, mais preguiçosos, né? A conversão ficou muito maior, porque antigamente quando a gente fazia ação de rua, a gente era tete a tete, conversando olho a olho com os clientes, a conversão nossa era maior, porque a gente trabalhava a comunicação, né? Sim. E hoje não, os corretores estão escondidos atrás de telefone. Exatamente. Então, atrás de uma mesa com o telefone na mão, né? Posso dizer. Sim. Então, aí o que acontece? A frustração, que o João Pedro acabou de dizer, vai sendo maior para muito mais pessoas. Porque fica ali, eles brigam pelo lista de remarketing, porque a lista de remarketing não dá certo, mas só querem fazer aquilo. Né? Não procuram outros meios. Então, aí acaba que essas conversões ficam mais longas, a chance do corretor desistir é maior, porque fica mais tempo sem converter as vendas, né? Aí acaba aumentando o ego daquelas pessoas dizerem que para trabalhar como corretor de imóveis é dom. É dom. Tem que ter dom. Hoje mesmo eu escutei, eu fui na rua fazer um recolhimento de uns currículos, né? Numa loja lá, a mulher falou, não, mas esse negócio aí tem que ter dom, porque minha filha tá lá em casa lá, mas eu vejo que ela não tem dom para isso não. Então, você vê que a própria mãe tá tirando a capacidade da filha de ser melhor, né? E poderia ser uma grande escola para a vida dela, com certeza. Né? Aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com frustração, aprender a vender, porque qualquer coisa que você vai fazer na vida tem que vender, né? Seja o seu tempo, né? Ou seja alguma coisa de fato. Ontem uma das nossas sócias mesmo recebeu um elogio, porque ela foi gerenciada vou até falar a Márcia, né? Foi gerenciada, uma corretora foi gerenciada pela Márcia. Automaticamente ela levou isso para a vida dela. Hoje ela não está no mercado, mas o que ela aprendeu aqui no mercado junto com a gente, hoje ela está levando para a área que ela está trabalhando. Olha só. Entendeu? Que é a comunicação, o jeito de lidar com a pessoa, entender esse sorrisão no rosto, que muitos corretores estão ali, eles não têm um sorriso no rosto. Sim. Então, são técnicas básicas que muitas pessoas não fazem. Impressionante, né? Entendeu? Mas voltando um pouquinho aqui, um corretor de alta performance, ele faz uma conversão de 35 leads para uma venda. Um corretor ruim chega a ter 300 leads para fazer uma venda. Então, digamos, uma diferença de 100%. Com certeza. De um para o outro. Mais do que 100%, mais, né? É mais, dá 300%. 300%, digamos assim. Ou seja, o grande problema do mercado imobiliário é o corretor. Ou seja, não é o digital, não é o sistema, não é o método. É o ser humano que está ali na ponta do negócio, né? A maioria das vezes, sim. Com certeza. E isso é muito crítico, né? Porque, digamos assim, que você investe lá R$1.000 e consegue uma venda com corretor de alta performance. No outro corretor, você tem que investir 3, 4, 5 mil para sair uma venda. Então, acaba que o próprio mercado ele vai separando o joio do trigo, né? Com certeza. Porque você não vai querer investir em um corretor que não faz conversão. Você vai direcionar aqueles leads para aqueles corretores que fazem conversão, né? Igual o mês passado mesmo, foi um investimento de quase R$8.000. E a gente já selecionou para esse mês os corretores que vão estar presentes recebendo e os que não vão estar. Os que vão deixar procurar lead, né? Porque aí a gente vai trabalhar eles também, claro que a gente não vai abandonar, a gente nunca faz isso com os corretores, mas a gente vai aproximar deles para tentar identificar o que é o erro, o que está acontecendo com a pessoa, né? Entendi. E muitas vezes o corretor não performa porque ele espinha, o que? Ele não aceita que a gente fale para ele o que poderia ser para ele melhorar, né? Entendi. Poderia ser o erro dele. É muito legal isso. E a gente, na Exo, implantando a máquina de vendas, né? Estamos investindo muito dinheiro nisso, alguns milhões de reais, né? Vou pegar desde o início,
é muita grana que nós já investimos nesse processo. E a gente tem os melhores sistemas, os melhores softwares, né? Temos uma equipe multidisciplinar pensando o dia inteiro nesse negócio e realmente encontra esse desafio. Todas as vezes que a gente tentou gerar lead para toda a equipe, o investimento não se pagou. Mas quando você faz um investimento muito pesado, muito denso, ali para poucas pessoas que convertem muito, acaba que o resultado, além de se pagar, dá muito lucro, né? Então, eu vejo assim que em um futuro próximo, há uma tendência muito grande de filtrar os profissionais que estão no mercado imobiliário, sabe? É tipo uma lei da sobrevivência, né? Ficarão os mais fortes. Os mais fracos vão sendo, digamos, naturalmente expelidos do mercado. Não, isso é normal. Então, a pessoa que ela quer ser um profissional, que ela quer ser um corretor de imóveis, eu acho que não só corretor de imóveis, qualquer profissão, ela precisa dar o melhor dela, né? Buscar excelência, dedicar com coração naquele negócio para ela conseguir ter performance, né? Isso é muito importante porque é uma discrepância muito grande daquele alta performance para o cara que não gera performance, né? E é o que também o João Pedro comentou no início, a vontade de vencer, Pedro. Igual nós fazemos entrevistas direto para trazer novas pessoas, né? Para formar eles e já estão vindo, já dão entrada imediata no Cresce, né? Mas você vê ali que as pessoas não têm aquela vontade. Eles estão satisfeitos só com o básico, né? Então, é do ser humano. Porque não são todas as pessoas que nasceram para aquilo ali, né? E na maioria das vezes, quando a gente encontra pessoas assim que têm a vontade de vencer, na maioria das vezes elas dão certo. Elas dão certo no negócio, isso né? é normal. A pessoa entra no gás, ela entra trabalhando duro, tudo que você fala para ela, ela faz. É diferente. Vai embora, né? Vai embora. Pessoa que tem essa vontade aí é diferente a forma de você trabalhar com ela. É até mais fácil da gente comunicar, de fornecer, transmitir a informação para eles. Né? Por isso que é muito claro o diferencial da meritocracia. Porque assim, o capitalismo dá certo, né? Até a China, que era comunista, virou um dos capitalistas mais severos do mundo, né? E o capitalismo é isso. Acaba, digamos, privilegiando, priorizando aquelas pessoas que elas se destacam. E acaba que elas dão lucro e as pessoas que não se dedicam, não se esforçam, acaba ficando para trás, né? Isso é bíblico também, né? Então, ou seja, a pessoa que ela não plantar, ela não vai colher. Né? E os preguiçosos estão fadados à ruína. Né? E agora, os esforçados, eles terão a prosperidade e a bonança. Né? É a palavra bíblica. Um livro escrito há muitos anos atrás e é vivo até hoje, né? Então, não é só no mercado imobiliário, é em tudo, né? Tem muita coisa que a gente aprende, né? Com certeza. Mas, João Pedro, e quando você era corretor, ano passado, qual que era a sua conversão? A sua mesmo? Pedro, você pira que eu nunca parei para fazer essa estatística. É mesmo? Mas, sim, é porque automaticamente, né? Com o tempo de mercado, a gente vai melhorando a conversão, né? Mas realmente eu teria que fazer um levantamento, sim, de todas as vendas, né? De prospecções para estar fazendo, né? Mas, claramente, né? Para conseguir ter um resultado desse, precisa ter uma conversão melhor né, do que acima da média, né? Sim. Se eu pegar aí 100 leads para 1, né? Não tem como você ter uma alta performance tendo um tipo de conversão dessa, né? Você gerava quantos leads, mais ou menos, aí por mês? Quando a gente estava inserido, trabalhando aí na máquina, né, de vendas, estava sendo gerado em torno de uns 300 leads, mais ou menos. E você fazia quantas vendas? 4, 5 vendas, nos melhores meses, mais ou menos, que dava mais de 1 milhão de VGV, né? Entendi. Mais de 1 milhão de resultados. Um ticket mais alto, né? Isso. Então, nós estamos falando aí, mais ou menos, de uma conversão de 70 clientes para uma venda. Algo em torno disso. 7 vezes 4, 240, né? Então, digamos assim, 70, 80 leads para uma venda. Bom, que é uma boa conversão, ela se paga, dá resultado, dá lucro, né? Não é uma excepcional, digamos assim, mas é uma boa conversão, né? Muito bom. E da X-Solution hoje, quando você pega lá as estatísticas real, atualizada, a média, tá dando quanto de conversão? Pedro, nós 2 meses, né? 2 meses, produzimos, eu tenho anotado, dá dando em média de 60, 68.
leads, né? Então é a mesma média do João Pedro aí. É. Bom, é uma boa conversão, mas dá para melhorar, digamos assim. Dá né? para melhorar. Igual o mês passado nós tivemos muitas mudanças, né? Igual as alteraçõezinhas, mexida, e agora a gente trazendo equipes novas, reorganizando o sistema. A conversão baixou um pouco, mas agora em março já está tudo alinhado para voltar ao que era antes. Entendi. Legal. E você investe mais ou menos quantos reais para sair uma venda? De mais ou menos qual ticket? Você tem noção? Lá a gente está com... Tava, né? Eu alterei agora, tava com 15 anúncios abertos, né? R$20 por dia, tá dando média de 10 a 14 reais o lead. Né? E isso dá quantos reais para uma venda? Você tem noção? Pedro, mais ou menos, vamos colocar aí uns R$400 para uma venda. Uma venda. E ganha quanto de comissão? Aí a gente coloca aí uma comissãozinha de uns 5 mil, né? 5 mil. Pelo Ou menos, seja, né? Depende, é um né, do investimento ticket, que ele dá um retorno de mais de 1000%? Não, dá. Com certeza. É o que os corretores, muitos corretores não entendem, né? Porque até a gente estava numa palestra esses dias, né? Da pessoa da IBM, do Guilherme, né? Guilherme Blumer. Né? Ele fala lá, o investimento de R$8 mil, tirar 4 vendas lá no Wish, por exemplo. O Wish é R$500 mil o ticket, né? Eu tava calculando, 2 milhões de reais. o corretor investiu R$8 mil, ele tira 42 mil livre. Nossa, é muita grana, né? Entendeu? Se ele investir 8, trabalhar bem trabalhado, fizer 4 vendas lá, dá 42 mil reais livre no mês. Pois é. E essa conta que o pessoal não entende, né? Essa conta que o pessoal não entende. Não entende. Por isso que, para dar certo no mercado imobiliário como corretor de imóveis, a pessoa tem que ser empreendedora, né? Com certeza. O empreendedor é aquele cara que calcula o investimento e espera o retorno sobre o investimento, né? Então, ou seja, você consegue ali uma equaçãozinha básica de quanto que eu invisto versus quanto que eu recebo, e isso aí acaba sendo um negócio... E tá pronto para assumir riscos também, né? Exatamente. Igual, tem gente que dá muita dor de barriga, põe R$200 lá e tá quase morrendo. Quase morrendo. Então, já tem outros não. O cara investe 2 mil, ele trabalha bem trabalhado, mas sabendo que pode investir os 2 mil e não ter retorno. Sim. Isso é normal, mas é muito difícil, né? Um corretor de Ou alta pode performance. acontecer também, que nem um caso de um corretor meu mês passado, investiu R$200 e tirou 3 vendas. Olha aí. Patrocinado. R$200, 3 vendas. 3 vendas. 3 Marlon Moraes lá, né? Conseguiu fazer. Interessante entrar Um ticket um ticket menor, digamos assim, né? Sim. Loteamento acaba tendo mais giro, Mas né? querendo ou não, para um investimento baixo... R$200, ótimo. R$200 tirou 3 vendas, 7 né? mil, 8 mil. Pois é, Mais ou incrível. menos, né? Interessante essa pergunta que você fez, Pedro, que eu estava até recapitulando, né? Referente ao mês passado, o resultado. E eu fui puxar as vendas do ano passado, pelo menos comigo, né, em si. Mais de 70% do meu resultado do ano passado foi feito de forma orgânica. Orgânica. Ou Totalmente. seja, fora de Marketplace, investimento. Fora investimento, Marketplace, Facebook. Então, essa conversão eu apresentando aí, né, foi mais trazida do segundo semestre, que a gente começou a entrar dentro da máquina. Mas se eu for pegar o primeiro semestre, onde eu foquei mais do orgânico mesmo, né, em março em diante, né, que foi os meses assim que eu embalei, foi 1 milhão atrás do outro assim, tudo de forma orgânica. Isso aí em torno de 100, 150 leads por mês. Incrível, hein? Então, O bem pessoal acha que é Foi a só o época tráfego eles tinham pago Ávila que gera lá resultado, também, né? E não é verdade. Mas aí já vai de mercado também, né? Porque, igual esse período agora que nós estamos chegando, é março, abril e maio, o período de declaração de imposto de renda, orgânico bomba. Porque os imóveis ficam mais facilitados, né? A questão da entrada. Então, o orgânico, agora, a galera que investe pesado no orgânico, divulgar bastante, né? Não investir dinheiro, divulgar bastante, vai tirar muita venda. Com Tirar certeza. muita venda. Agora, o segundo semestre, já tem que entrar com investimento, que o mercado já dá uma tranquilizada, só com os resultados para continuar, né? Na mesma velocidade, tem que entrar com os dois. A conversão ela vai muito do corretor, Também. mas vai depender também da época, né? Também. Então, meses de lançamentos, né? A conversão claramente vai ser muito melhor, né? Nessa época aí que eu tô falando do orgânico, né? Que a conversão foi bem mais baixa, foi a época que a gente tinha um Ávila, né? Um produto aí que Muito tava muito líquido. fácil, muito de vender, né? Então, vai depender muito disso também, Com certeza, né? também. Algo Então, assim, teoricamente, a pessoa tem que aproveitar esse momento agora que nós vamos entrar para fazer dinheiro no orgânico, né? Então, ou seja, ela tem que focar bastante em prospectar esse público de renda informal para formalizar as rendas através da declaração de imposto de renda e vender, capitalizando, e no segundo semestre ela coloca tráfego certeza, pesado, né?
Então, ou seja, para quem está assistindo a gente aí já é uma grande dica, né? Uma dica, né? Vai ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Exatamente, é uma grande dica. Muito bom. E esse orgânico que você fazia era marketplace do Facebook. Marketplace. Você entrava lá no Facebook e começava a divulgar manualmente os imóveis. Era assim que você fazia? Exatamente. Na verdade, quando eu entrei no mercado imobiliário, a maioria dos corretores que entram, na verdade, não tem um capital, não tem para investir, né? Então, ele entra já aprendendo isso, né? O orgânico, né? A ação externa, o remarketing. Então, no começo, eu trabalhei muito orgânico, né? E com o tempo, eu fui pegando de outras pessoas que já tinham experiências em orgânicos e fui estudando bem profundo mesmo também, cursos, né? Então, YouTube ensina bastante. Então, eu fui aprendendo aí e aprimorando, né? E aprimorando. Então, assim, são os detalhes mínimos ali que funcionam realmente. Pra você fazer uma publicação e converter em muitos clientes, assim. Então, tem publicação incrível. Que realmente... É incrível, porque assim, o corretor que está entrando não tem dinheiro, igual você falou. Então, o caminho que ele tem é seguir para o orgânico, né? Que é trabalhar muito forte as postagens na rede social, fazer a ação, né? E buscar indicação, digamos assim, da lista 100, né? De pessoas que conhecem, né? Levantando um capital, ele começa a tráfego pago. Porque quando eu abro minhas caixinhas de pergunta, tem muita gente que está começando a profissão e vem me perguntar como é que faz, né? E esse aí seria um caminho, né? Seria um norte, uma direção para essas pessoas que estão começando agora. Mas quando a gente puxa o PI da Exo, né? Que é os números, digamos assim, os relatórios, a gente percebe que 30% hoje vem de orgânico. 30%. As pessoas acham que é só o tráfego pago, né? E não para por aí. Nós temos mais 20% que vem de remarketing, mais uns 10% que vem de indicação, e o tráfego pago, no final das contas, é 30%. Sabiam disso? E 10% é compra própria, normalmente, né? A análise que a gente fez lá. Cara, é incrível, porque assim, quando a gente fala de tráfego pago, a gente fala assim, nossa, o tráfego pago é 80% do resultado da Exo. E não é verdade, né? Então, ou seja, tem o tráfego pago, que de fato é um grande diferencial nosso, muito forte no nosso digital, mas... Para quem sabe trabalhar. Exatamente. Mas o que fecha as contas mesmo é o trabalho que cada corretor faz. Né? É importante a gente entrar nesse assunto, até interessante, porque muito corretor se frustra por conta disso, né? Ele entra no mercado e ele acha que é só através do tráfego pago que ele vai ter resultado, tráfego pago. E o cara não tem dinheiro para investimento, né? Não tem para investir ali. E às vezes tem corretor que sai do mercado por conta disso, porque ele acha que é só aquilo e não tem outros meios, né? Exatamente. Porque está muito empregado e está patrocinado. Então eu estou falando do meu caso em específico, né? Desse resultado, com mais de 70% feito de forma orgânica. Mesmo investindo em patrocinado. Impressionante. Obviamente o tráfego pago é mais inteligente, é mais assertivo, é mais rápido, né? Mas não é só esse meio, né? Tem que ser muito estratégico, né? O tráfego pago também tem um atendimento já eficaz. Então, o novato que entra e já quer entrar direto no tráfego pago e está com recurso já limitado. Quem já está dinheiro, fazer igual os caras estão fazendo, que já sabe fazer, né? E ainda não tem aquele treinamento, não teve aquele treinamento, aquela prática, né? Não pegou a prática ainda do negócio. Aí o cara se frustra mesmo, tem jeito não. Exato. Então... Existe uma tendência, Pareto fala muito isso, né? Que 80% geram 20% do resultado e 20% geram 80%, né? Enfim. Existe uma tendência de cada vez haver uma discrepância ou uma diferença social muito grande no mercado imobiliário, né? Porque os caras que estão com 20% ali do resultado e representam 80% das pessoas, eles estão brigando em um oceano vermelho. Mas tem, por exemplo, 20% das pessoas estão entregando 80% do resultado. Esses caras, eles vão investir cada vez mais. Com certeza. E vão se distanciar cada vez mais da massa. E a pergunta é, qual lado você quer ficar, né? Então, a pessoa que está no 80%, aqui entregando 20% do resultado, ela tem que se esforçar muito para ela começar a jogar o jogo, né, dos grandes. Com certeza. Já pararam para pensar nisso? Sim, com certeza. Então você tem que pegar a sua equipe, João Pedro, e jogar real neles. Você tem que dar o seu máximo aqui agora, no início, que você está com gás, está motivado, está animado, para poder fazer resultado no orgânico e entrar no jogo dos grandes
com alta conversão e com alto investimento. Porque a tendência de vender é quem está vendendo. Não, Isso é muito real. É, É 80-20, né? Nossa área é muito 80-20. Quem vende, vende muito. E quem não vende sempre vai ficar naquilo. Passa um mês batido, faz uma venda no meio, no máximo duas, né? Assim, o meu pai era corretor de imóveis. Não sei se já contei isso para vocês. Ele trabalhava na corretagem de imóveis. E ele sempre falou para mim, desde quando eu comecei, Pedro, vende quem está vendendo. Vende quem está vendendo. A tendência de vender é quem já está vendendo. O cara que não está vendendo, ele tem que se esforçar muito para começar a vender e engrenar. Porque se esse cara que não está vendendo, ele não esforçar mais do que quem está vendendo, ele não vai conseguir virar o jogo. Não, com certeza. Olha só que engraçado. O cara que não está vendendo, ele começa a espelhar e copiar, né, aprender com aquele cara que está vendendo. Só que o esforço de quem está vendendo é menor de quem não está vendendo. Pegaram a visão? Mas é. Então, ou seja, o cara que não está vendendo, ele tem que se esforçar 2 vezes mais do que o que está vendendo. Porque, teoricamente, o cara que não está vendendo, ele está no atoleiro. Ele cai numa vala, no atoleiro. Então, se ele somente acelerar, ele vai patinar cada vez mais. Ou seja, ele tem que ajustar a técnica, ou seja, colocar ali uma ferramenta, uma forma dele sair do atoleiro e acelerar com muita força para ele poder alcançar os que estão vendendo e assim engrenar e não parar mais de acelerar. Interessante isso, né? E isso eu aprendi com meu pai lá atrás. Ele falou assim, cara, você tem que fazer o máximo para você estar no jogo. Tá vendendo. Você tem que estar entre os melhores ali. Porque acaba que você coloca no piloto automático e você vai embora. Se você tiver disciplina, constância, rotina, você nunca mais passa fome na vida. Entendeu? Mas se você der a bobeira de parar de vender ou não tá entre os que estão ali vendendo, você vai ter que trabalhar dobrado para poder chegar lá. Para voltar ao ritmo que tá. Para voltar ao ritmo. É o que seu pai disse. Exatamente. Ele olhar a referência, aplicar o que a referência está fazendo, mas aplicar dobrado. Dobrado. Com 2 vezes, né, intensidade. 2 vezes mais forte, 2 vezes mais intenso para poder chegar lá. Então, muitas vezes a pessoa quer fazer a mesma coisa. E não é isso. Você tem que fazer mais. Com certeza. Interessante, né? Muito bom. João Pedro, e fala sobre essa experiência sua de gestor. Agora você deixou de ser corretor, digamos assim. Deixar de ser corretor, não. A gente nunca deixa de ser corretor, né? Até hoje eu falo que eu sou corretor de imóveis, embora tem muitos anos já que eu não vendo. Mas agora você assumiu um desafio como gestor comercial. Assim, primeiro, como é que foi essa oportunidade te dada, né? Como é que foi construída essa oportunidade? Como é que foi essa promoção, né, da empresa? E como é que está sendo sua experiência? Lidar com pessoas. Agora você depende de outras pessoas para entregar o resultado, né? Como é que está sendo isso? Então, está sendo muito desafiador. Essa é a palavra. Imaginei. Né? Até porque o que a gente está comentando aqui no início, né? Sou uma pessoa mais introvertida. Então, estou trabalhando muito isso, né? Porque até na corretagem, para mim, era muito fácil, porque eu sempre já tive um lado meio individualista. Então, isso trabalho muito forte, né? E já consegui melhorar muito com isso. A gestão, a gente fala que... eu vi, né? Antes de começar a trabalhar, né? É onde mais trabalha, mais aprende e ganha menos, né? Ganha menos. Então, essa é a verdade do gestor, né? Então, o lado melhor daí é de aprender mesmo. A experiência que a gente, nesse pouco período aí, não tem aí, tem 3 meses, né? O que eu já aprendi na gestão, assim, não tem preço. É isso aí. Ou seja, o gestor é o que mais trabalha e o que menos ganha. Mas, em contrapartida, é o que mais aprende, né? Então, digamos assim, uma preparação para você se tornar sócio. Porque uma vez que você conseguir ter sucesso na gestão, você vai estar pronto já para conduzir uma unidade de negócio, né? Um imobiliário, digamos assim. Sim. Legal. E o que você está aprendendo? Assim? O que está sendo assim, um divisor de águas? Me conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, entra muito naquilo que quando você tem que ensinar outra pessoa, você aprende mais ainda. Né? Então, muito do que eu estou aprendendo em relação a não ser tão individualista do jeito que eu era. Né? Aprender mais a lidar melhor com as pessoas mais ainda, né? Essa parte de liderança, né? Então isso está ajudando demais, né? Experiência agrega muito. Entrando nesse ponto aí que o gestor ganha menos, às vezes tem gente assistindo aí que às vezes não entende, né? Então ele está sendo hipócrita, então por que ele vai subir para gestão para ganhar menos?
Então aí entra no processo que a gente está tendo, né, de expansão, que foi onde eu abri os olhos para realmente estar ascendendo a gestão. Porque eu antes, eu realmente, Pedro, eu confesso para você que eu não tinha interesse nenhum em subir para a gestão. Né? Porque eu era uma pessoa mais individualista, vi que o corretor de imóveis ganhava muito mais do que um gestor, né, naquela época, então para mim não fazia sentido. Então começa a fazer sentido quando você pensa a longo prazo, a escalar o negócio, né? Às vezes chegar mais para frente, abrir uma sociedade. Né? Então é dar um passo para trás para dar 2 para frente. Porque fazendo uma conta assim, grosseira, um corretor que consegue fazer 1 milhão de VGV, e que você fez várias vezes no ano passado, né? Na frente da equipe, você tem que fazer pelo menos 5 milhões para você ganhar o mesmo tanto como corretor. Já pensou para pensar nisso? Então, ou seja, o gestor ele tem que fazer pelo menos 5 milhões para ganhar o mesmo tanto que ele faria 1 milhão como corretor. Por quê? Teoricamente ganha 10%, né? E o corretor ganha 50%. Ou seja, você tem que fazer só com mais 5 vezes mais. Diz que é trabalhoso, mexe muito com o psicológico, normal a gestão, porque você trabalha com pessoas, então praticamente você é o psicólogo. Sim. E o seu psicológico também é muito trabalhado, né? Sim. Quanto à gestão. Só que se você começar a formar um exército realmente nas vendas, esses 25 mil já vai se tornando mais fácil receber todos os meses. Que aí a gestão só é mais trabalhoso no início, né? No início. Aí na hora que tem um time preparado e trabalhando... Você consegue manter aquela constância, milhões, aquele você mantém aquele constância de 5 milhões todo mês, cara, 25 conto no bolso todo mês. Vai embora. E a gestão tem mais estabilidade, né? Porque depois que o seu time está formado, pronto, e você tem ali camisas 10 mesmo, né? Os caras, jogador ponta firme, que tá fechado com você, acabou, ué. Você não tem mais trabalho. É só dar tapinha nas costas, parabenizar, né? E agradecer, desejar o melhor para a pessoa e continuar todo o pau, né? Meio que o seu trabalho finda, digamos assim, né? Aí, quando você chegar nesse ponto, você tem que assumir um novo desafio de ser sócio. Porque você formou uma equipe de alta performance. Sim. Então, o desafio é esse, né? E realmente não dá para ser individualista na gestão, porque no início você vai ter que vender para as pessoas. As primeiras 3 vendas ali, digamos assim, do corretor, é você que faz. É você que atende, você que fecha, você que conduz todo o negócio. Então, teoricamente, você vende para a pessoa e ganha só 10%. Só que depois o jogo vira. Sim. Porque ela continua vendendo, né? Sem você estar ajudando. E aí você começa a ter lucro em cima daquilo. Bola de neve, né? Uma bola de neve. Uma escala muito grande. Então, a pessoa sai do operacional, né? Exato. Começa a trabalhar no estratégico. É importante a gente ressaltar também, porque às vezes tem um corretor novato assistindo, para não pular etapas, né? Exato. Porque a pessoa que está entrando agora, ela está entrando com muita energia, com muito gás. Então, nos primeiros momentos ali da pessoa que está entrando, ela trabalhar na corretagem, porque naqueles primeiros momentos ali é onde ela vai tirar muita venda. Exatamente. No 2 anos de corretagem, né? Então, o corretor consegue, sim, ter uma vida muito bem sucedida através da corretagem, né? Através das vendas. Sim. Né? Tem corretor com salário, consegue fazer um salário médio de 20, 30, 50, tem cidade aí que até 100 mil. Exatamente. Né, de salário, né? Mas realmente ficar rico de fato, né? Milionário, né? Aí tem que escalar o negócio, né? Tem que Com certeza. Daí, tem que ser sócio. Se você tem pessoas, né? Exatamente. Só vai aumentando, só vai escalando e Exatamente. vira um bolo de neve. Inclusive, nós estamos chegando lá em Rio Verde agora, né? Sim. Cidade muito rica. Nós estamos iniciando a operação lá, que vamos começar com o pé direito. Muito. Vamos fazer barulho em Rio Verde. Tem o nosso sócio lá, o Elber. Cara, já entende muito de mercado imobiliário, entende tudo sobre o processo de financiamento bancário. Estamos animados, viu? Também estamos partindo aí para Uberlândia, né? Brasília, ali, Samambaia, Goiânia. Estamos chegando. Dominar o mundo. Nós estamos chegando devagarzinho, igual o Mineirinho. Aos poucos aí, né? Chegando igual o Mineirinho, mas estamos chegando, né? É isso aí. E já pensou, João Pedro, onde vai ser sua unidade? Tamo aí, né? Aos pouquinhos. Analisando, estudando? Tem um tempinho ainda. Show de bola, coisa boa.
E você, Vitor, como é que está sendo esse processo de expansão, de sócio, essa experiência, né? De ser o dono do negócio, um empreendedor no mercado imobiliário? Aí já sai de um ponto onde praticamente você está direto com o time, né? E sobra um pouquinho para colocar pessoas que vão cuidar do negócio, né? Aham. Que aí vem um pouquinho de dor de barriga, né? Que a gente fica Sim. com vontade de passar por cima deles para atender aos corretores, mas a gente não pode, né? A gente tem essa hierarquia, os gestores têm que ter o time deles, Sim. né? Tem que performar, mesmo que o time dele esteja reduzindo ou então indo praticamente quase à falência, a gente tem que ir lá treinar, preparar, falar, cara, tem que fazer assim, assim, assim para dar certo. Aham. Então é desafiador nesse ponto, né? Que a gente não pode atropelar as coisas. Então dá um friozinho na barriga. Dá um frio na barriga por esse quesito. Sim. Mas a sociedade está sendo muito interessante para mim. Questão Sim. de evolução, né? De entender sobre os processos, realmente o que é uma empresa, como lidar diretamente com o dono, né? Que no caso você. E ser também um espelho, né? Aham. Ser um espelho para as pessoas também, para trazer mais gente boa, né? Qual que é o papel de um sócio? Qual que é um papel de um diretor executivo, digamos assim, né? O que ele faz no dia a dia? Quais são as atribuições? Olha, Pedro, eu estou ali mais no lado operacional, né? Que temos a Fabi que está na parte da cultura, né? Mas a parte nossa, assim, é desenvolver estratégias para o time, né? Trazer mais informações. Tá ali preparando o gestor, dando puxão de orelha. Falando, ó, você tem que fazer dessa forma. Então, criando vínculo com as incorporadoras também. Relacionamento com as incorporadoras, né? Criando uma proximidade com eles, né? E preparando também para futuramente crescer. Show de Mas bola. com a base, né? Exatamente. Preparar a base para Começar o processo de sócio do sócio, né? Sim, com certeza. E você tá quase 7 anos já de Exo, né? Só tá no caminho. de um time mais estruturado agora, porque aí nós vamos tranquilo. Muito bom. É incrível mesmo. Eu estou sendo muito, muito reconhecido por esse modelo de expansão de negócio, né? Porque a gente conseguiu criar um plano de carreira dos sócios, né? Ou seja, o sócio ele chega à sociedade, mas ele tem um horizonte incrível ainda para poder Chama alcançar. atenção. Pô, são 20 anos aí, digamos, pensando no negócio, no modelo de negócio, né? E muitos anos construindo isso. E é muito legal ver assim, o entusiasmo, né? E a visão de longo prazo dos sócios. Porque o cara tá com uma unidade da Exo, ele pode ter 2, ele pode ter 3, ele pode ter 4, ele pode ter 5, ele pode ter 10. Com certeza. Porque toda a estrutura, tudo o background, né, a plataforma de negócio está pronta já. Não é só ele escalar agora. Só que para escalar tem que ter gente, né? Tem que ter gente boa para poder. De pessoas boas, né? Exato. A gente tem uma carência danada de pessoas. Assim, se chegasse 10 pessoas boas hoje para a gente, nós teríamos oportunidade para as 10 pessoas, né? Não, e dizer que também para o público que está assistindo aí, ó, nós estamos contratando, né, João Pedro? Trabalhar com a gente buscando aí. gente. Pessoas novas, pessoas que querem vencer também na vida, né? Uhum. E tanto que um dos nossos gestores lá foi lá hoje, lá pegou uns 500 currículos. Aí conseguiu nas lojas aí. Porque a gente precisa realmente de achar essas pessoas que vão querer crescer junto com a gente. Cara, incrível. Muito bom, né? Perfeito. E se quem quiser trabalhar com você, aonde que vai? Só me chamar no Instagram ou no meu WhatsApp. Show de bola. Nós estamos partindo para o final já, mais de 1 hora de podcast, mais de 1 hora de conversa. Passa rápido, né? Passa rápido, né? Com certeza. Fala aí pra gente, João Pedro, uma mensagem final, uma frase aí pra gente fechar com chave de ouro. Olha só, pensa nisso não. Mas assim, eu gosto sempre de agradecer, né, tudo que vem acontecendo na minha vida. Há 2 anos e meio atrás, né, onde eu nem estava atuando no mercado imobiliário, quase 3 anos aí, nem se compara com a pessoa que eu sou hoje, totalmente diferente, nem se compara mesmo, né. Há 2 anos e meio atrás eu estava dentro de um quarto, sentado numa cadeira, jogando videogame e... Olha só. Isso, né. Então, antes de entrar, até mesmo eu nem sabia o que era a profissão de corretor de imóveis. Então, tem gente que pergunta para mim, eu preciso ter experiência em vendas para dar certo, né? Não, na corretagem? Não precisa. Eu nem sabia o que era a profissão de corretor de imóveis, nem sabia que existia um intermediador, né?
Então, eu sou Porque totalmente nós formamos grato. 100%, né, cara? Então a gente Sim. ensina a pessoa do zero É mesmo. realmente uma escola. Uhum. É uma escola. Então, não tem preço que se pague. Né? O que eu aprendi dentro da imobiliária, Exo. Na palestra lá, eu fiz até um agradecimento às pessoas que me ajudaram desde o começo. Né? Tudo que Pedro Barbosa agregou na minha vida, o Victor, que esteve comigo desde o começo, Fabiane e o Alexandre Souza, que foi meu primeiro gestor. Não sei se ele está assistindo aí. Então, realmente agradecer mesmo. E falar para quem tá com esse receio aí ou tá querendo entrar, que é um mercado que transforma vidas. Com certeza. É. Transformou a sua vida. Transformou minha vida. E Legal, de forma cara. muito fácil. Porque Aham. se você for pegar aí, pra você fazer uma faculdade, às vezes tem muita gente formada em faculdade para ganhar 5, 6 mil por mês. Exato. E fica 5, 6 anos estudando. Exato. E eu entrei com 18, tô com 20 Olha anos de isso. idade, nem precisei. Uhum. É um mercado muito aberto. Querendo ou não, é muito fácil. E A gente tem que comprou um falar. carro espor- e A gente comprou tem um que carro falar. A esportivo gente já, tem que né? falar, é muito fácil. Muito fácil. É. A pessoa só precisa querer. Só querer. Aqui Só a gente isso. cuida do resto. Exatamente. Que legal. Muito bom. Prepara, né? É isso aí. Vitão, mensagem final pra gente aí. Isso aí, Pedro. Agradecer a Deus, né, primeiramente, né? E também a toda a composição, minha família, que meus pais sempre tiveram me apoiando, vocês Sim. também. O Pedro aí vem nessa longa caminhada dos meus 7 anos, né? Sim. Sempre dando puxão de orelha, falando, pode fazer isso, tem que fazer isso, sim. Sim. Né? E agradecer também pelos conhecimentos que eu tive com todas as pessoas que passaram pela minha vida, porque passaram muitas pessoas pelo imobiliário. E eu fico observando a cada dia que as pessoas que ficam para trás são aquelas pessoas que desistem muito fácil. Exatamente. Então, as pessoas precisam ter mais fé Exato. e acreditar que o negócio vai dar certo para eles. Mesmo que demore 1, 2, 3 meses. Mas que vai chegar um ponto que vai dar certo. Só fazer do modo certo também, né? Exato. Claro. Mas é isso aí. Só tenho que agradecer a todos, né? Show de bola. Vamos para cima, vamos crescer, vamos ampliar essa sociedade. Quero já pensar na próxima imobiliária aí, né? Próxima unidade de negócio. Próxima unidade de negócio. E, se Deus quiser, aí chegar nas 50 que tem de objetivo. É isso aí. Show de bola. Bora. É isso aí. Então é isso, pessoal. Foi o 13º episódio. Espero que vocês tenham aprendido bastante, né, com o Victor Manuel, com o João Pedro. Histórias inspiradoras e reais que estão acontecendo na prática e prosperando e dando certo, né? Então é isso. Muito obrigado. E até terça-feira que vem, às 19 horas, com o 14º episódio. Fechou? Isso aí. Espero todos vocês. Muito obrigado.